E eu não vou ficar sozinha no meio da rua, no meio do carro, esperando que alguém me dê a mão. Me dê a mão. Atitude popular. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Começa a partir de agora, aqui na sua rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará, Democracia no Ar. Com retransmissão pela rádio classista da Petrace, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM 1310 de Boa Viagem, Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio a 95,3 de Madalena. Formamos agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. A Democracia no Ar é um programa idealizado pelo Movimento Democracia Participativa. E estamos também ao vivo na fanpage Democracia Participativa CE no Facebook. Agradecemos também a página do Daniel Pio Bezerra, né, ao blog da Dilma, que está compartilhando o programa, e você que está fazendo desde já, agora no início do programa, compartilhando também aí na sua página pessoal no Facebook. A todos, a todas, muito obrigado, tá? Esse programa tem produção e conteúdo dele, Estras Gomes, apresentação dela, Marina Valente, locução técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Hoje, sexta-feira, comentários com Padre Hermano Alegre. Temos o apoio cultural da FBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce, Rochô Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. Start. Está começando. Bom dia, Marina Valente. Bom dia, Jonathan Neto. Mais uma sexta-feira. Estou. Vamos lá, vamos que vamos. Muito obrigada a todos vocês que estão ouvindo através de nossas rádios parceiras, elas que têm esse importante trabalho de levar cada vez mais longe a voz dos movimentos populares. Muito obrigada a você que está acompanhando a gente no Facebook. Não deixem de curtir, compartilhar e comentar. Afinal de contas, vocês também são comentaristas desse programa, né? Importantíssimo, nós precisamos aí fazer o nosso trabalhinho de água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, para a gente estar quebrando aí o poderio dessa grande mídia. Enfim, hoje nós vamos discutir sobre o livro Tem Saída? Ensaios Críticos sobre o Brasil. É um livro aí que tem uma série de autoras, né? É um livro escrito por mulheres, né? Elas aí que são dominantes, a gente já vai entrando, inclusive, com isso, Jonathan, tem clima de 8 de março. Não é não? Isso. Aqui no programa, por que não? Já vamos pegando a essência. O mundo é nosso. Vocês estão pensando o quê? Então, nós vamos aí receber aqui a Joana Burrigo, nós estamos esperando também a Helena Vieira, são as nossas duas convidadas de hoje. A Joana, então, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Bom dia, Fortaleza. Que legal estar aqui nessa rádio popular e comunitária e poder falar assim tão proximamente dos movimentos sociais. Bacana, seja bem-vinda. Padre Hermano Alegre também se encontra presente. Cadê a vinheta? Padre. O que é isso? O nome disso é buscando a vinheta? O nome disso é pegando. Padre Hermano Alegre. Agora sim. Vamos fazer o seguinte, pelo atraso. De novo. Padre Hermano Alegre. Olha que honra, é o primeiro comentarista da semana que ganha direito a duas carimbos. Olha aí. Quem está escutando é só um que está aqui. Mais um que vale por dois, rapaz. Seja bem-vindo, Padre Hermano, mais uma sexta. Você já botou o clima de 8 de março, né? Então eu pensei que a Marina é daquelas que diz: eu prefiro almoçar cedo que jantar tarde. Vamos que vamos. Jonathan Neto, nosso giro de notícias. Vamos sim. Democracia no ar. Atitude popular. Giro de notícias. A disciplina sobre o golpe de 2016, idealizada pelo professor Luiz Felipe Miguel, na Universidade de Brasília, UNB, com as inscrições lotadas e filas de espera. Ela também está se espalhando por outras universidades do país, como a de Campinas, Unicampus, entre outras. Inclusive, estão falando de fazer aqui na UFC. Intitulado Tópicos Essenciais em Ciência Política,
O golpe de 2016 e o futuro da democracia brasileira, o curso da UNB vai abordar a fragilidade do sistema político brasileiro que permitiu a ruptura democrática com a deposição da presidente Dilma Rousseff. Analisar o governo do golpista ilegítimo de Michel Temer, que era vice-presidente e que liderou o golpe, quer dizer, foi uma das lideranças do golpe, não foi só ele, fez sozinho, e usurpou o cargo, os desdobramentos da crise em recursos e as possibilidades de reforço da resistência popular e do restabelecimento do Estado de Direito e da democracia no Brasil. Segundo a Rede Brasil Atual, RBA, também demonstraram interesse em listar matérias similares até o momento às Universidade Federal do Sergipe, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de São João del Rei, a Universidade Federal de Juiz de Fora e a Universidade Federal de Santa Catarina, além da Universidade Estadual da Paraíba. O Departamento de História também oferecerá uma disciplina sobre o golpe de 2016 e o futuro da democracia dentro da disciplina Tópicos Especiais em História 4. Produtor, o Departamento de História da onde? Da UNB? Da UFC. Tá certo, produtor? Marina, eu li agora de manhã que em Londres, uma universidade que abre o ano letivo, a palestra inicial vai ser sobre o golpe no Brasil. Não podem nos calar, né? Internacionalizando. Vamos à próxima. Giro de notícias. O Sindicato dos Frentistas do Estado do Ceará, Simpospetro, realizou uma manifestação no posto de maior atendimento da capital do Ceará, aqui, Fortaleza, nessa sexta-feira, na BR-116, próximo ali à Polícia Rodoviária Federal. O sindicato, né, quer dizer, cobra do posto, né, o pagamento dos benefícios como cesta básica e vale a refeição aos seus funcionários, já que o posto não estaria pagando. Muitas empresas estão se apoiando à aprovação da nova lei trabalhista para retirar os direitos garantidos por convenção coletiva de trabalho. Né? E na convenção, do caso dos trabalhadores em postos de combustível, as empresas são obrigadas a entregar uma cesta básica e vale de alimentação aos seus funcionários. E a gente tem aí, Jonathan Neto, o áudio do presidente do Sindicato dos Frentistas. Bom dia, companheiros. Aqui é o Arquiles, presidente do Sindicato dos Frentistas do Estado do Ceará. Hoje demos início à paralisação de alguns postos de combustíveis em reivindicação à nossa campanha salarial de 2018, onde os patrões querem retirar todos os direitos conquistados ao longo de 12 anos de existência do sindicato. E alguns postos já cortaram a vale-refeição, já cortaram a cesta básica, ou seja, retiraram o alimento da boca de trabalhador. E o preço do combustível não baixa, né? A despesa dele eles querem diminuir, mas os lucros só aumentar. Então é tudo em detrimento aos direitos dos trabalhadores, que é as atitudes desses patrões. Então o sindicato está aqui para defender os trabalhadores e vamos começar a luta. E se for preciso, nós vamos trazer 1000 sindicalistas para dentro de Fortaleza para parar todos os postos do município, para que os patrões entendam que trabalhador precisa comer para trabalhar, o trabalhador precisa dos direitos mínimos e as condições mínimas de trabalho. Aí, é isso mesmo, Ardilho. Vai com fé, vai com força, inclusive porque esses postos de gasolina estão ganhando muito depois desse golpe. Não, beleza. Olha quanto está esse combustível para derramar. Não me diga. Custa dividir um pouquinho com os trabalhadores, né? Mas, enfim, eis o capital. Vamos à próxima notícia. Atitude Popular. Giro de notícias. O chefe da Agência Brasil São Paulo, Décio Trujillo, foi demitido após uma reportagem de sua equipe ter desagradado a Agência Nacional das Águas. E o secretário de Recursos Hídricos de São Paulo, Benedito Braga, que também é presidente do Conselho Mundial da Água. A gente sabe o que eles estão querendo fazer com a água nesse país. Na reportagem, abre aspas, diz o seguinte: apesar das obras, São Paulo ainda precisa de chuva para evitar nova crise hídrica. Fecha aspas. Braga chegou a afirmar que está aguardando que as chuvas de verão enchem os não, é piada, Fabiana. O cabra está esperando que as chuvas de verão, aquelas passageiras, né? Repentinas, curtas, né?
Encham o reservatório. Eu não vou aguentar, vou ficar na gargalhada aqui. Ele está esperando que as chuvas de verão encham os reservatórios. E o governo de São Paulo fique sossegado no início do ano que vem. Só que você esqueceu que o verão está acabando. Enfim, após a publicação da matéria, Décio Trujillo foi demitido. Ô, Pedro Hermano. Também. Para São Pedro, acho que o Brasil também. Não deve ter ligação direta lá por cima, lá em cima, só se for. No celular dele. Gente, é brincadeira, não. É uma palhaçada. Essa coisa da falta de água em São Paulo tá virando novela repetida, né? Tipo assim, vale a pena ver de novo da política brasileira, no caso de São Paulo. E aí, para completar a novela, o cara tá ligado ao Conselho Mundial da Água. Quando a gente está num processo um pouco complicado das nossas águas e dos nossos reservatórios, onde o nosso querido governo, que eu já disse, não tão querido assim, não nem um pouco querido, na verdade a gente odeia ele, golpista, está querendo privatizar, né? Então a gente está nessa novela aí, mais uma delas, mais uma piada que estão fazendo com esse país. Mas vamos, que acabou o nosso giro de notícias. Para você voltar depois de uma notícia dessa, não é fácil, não. Eu quero dar outro tipo de notícia aqui para ver, mas às vezes é difícil. Enfim, vamos com a nossa entrevista de hoje. Né? A gente está aqui com a convite ainda aguardando a Helena Vieira, que é escritora e ativista de direitos humanos e transfeminista, né? Que já colaborou com a revista Cult, a Folha de São Paulo, a revista Galileu, o Fórum e o The Huffington Post, que também estudou gestão de políticas públicas na USP e é curadora do site Sexbox, é isso? E presta atividade de consultoria temática de gênero e sexualidade e que recentemente colaborou com a Glória Pérez na elaboração do personagem Ivan. Isso aqui tudo de novo, para dizer o contrário. Né? O personagem Ivan da novela Força do Querer, que atualmente também é assessora do parlamentar do mandato e tempo de resistência do deputado Renato Roseno. Pessoal, isso explica a areia aqui atrás de mim. E, além disso, já estamos aqui com a presença da Joana Burigo. É isso? Burigo, isso. Pronto, eu sou ruim de sobrenome. É fundadora da Casa Mãe Joana, projeto feminista de educação e comunicação sobre gênero. Atua no mercado de publicidade e marketing no Brasil e no Reino Unido, onde também trabalhou como professora. É cofundadora do Guerreiras Project and Gender Hub e coordenadora da Emancipa Mulher, e vem se dedicando a empreendimentos feministas desde que completou seu mestrado em Gênero, Mídia e Cultura pela London School of Economics. Joana também é organizadora de 2 livros, o Tem Saídas, Ensaios Críticos sobre o Brasil, e os Novas Conquistas da Literatura Brasileira, lançados pela editora Zuc, acertei dessa vez, e escreve regularmente para a Carta Capital. Elas vieram aqui porque vai ter um lançamento do livro, né? E aí ele vai acontecer na Avenida Imperador, 1397, na sede do PSOL do Ceará, às 19 horas, hoje, né? E vai reunir diversas formulações de companheiras, de mulheres, né, sobre o Brasil de hoje. Elas pensaram sobre o Brasil de hoje e escreveram esse livro, que deve ser uma importante contribuição aí para a galera. Joana, explica para a gente um pouco como é que foi a ideia desse livro aí, como é que vocês se reuniram para fazer esse trabalho. Marina, muito obrigada pela introdução, tá impecável, é exatamente isso que a gente faz, então tá tudo certinho. O Tem Saída, ele surgiu, na verdade, o livro já se propõe a ser a gente propõe que são indagações sobre os momentos, sobre as crises pelas quais nós estamos passando agora, né? A gente pergunta se tem saída, mas não estamos necessariamente determinando quais são essas saídas. A gente está, na verdade, levantando uma série de questionamentos. Mas antes de falar do livro próprio, eu sempre gosto muito de contar a história de como que surgiu a ideia. Uhum. A ideia do livro, nós, 3 das organizadoras, eu, a Rosana Pinheiro Machado e a Willy Bueno, nós estávamos na minha casa,
e conversando, não era nem trabalho, a gente estava conversando mesmo à noite, amigas, tomando um vinhozinho e conversando sobre um momento do Brasil. E começamos a perceber, a Rosana levantou esse fato, né, de que muitos livros, muitas publicações estavam sendo feitas e que a maioria esmagadora era escrita majoritariamente ou 100% pelas mãos de homens brancos. E a gente, brincando, perguntou que interessante seria se nós tivéssemos um livro sobre política escrito apenas por mulheres. Sabe quando aquele estalo? Ué, que interessante, vamos fazer então. Então, a gente sentou, nós estávamos ao redor da mesa, não foi nem um pouco difícil. A gente fez uma lista aí de uns 60 nomes, né? Acabamos convidando muita gente, convidamos quase 50 mulheres, 25 mulheres responderam positivamente, enviaram os seus textos, e a gente percebeu a necessidade, a urgência de inserir as vozes das mulheres e trazer novos olhares e novas perspectivas, né, que não são tão novas assim, elas só não chegam no debate político. A gente percebeu a urgência com a rapidez de adesão das autoras. Todo mundo gostou muito da ideia do projeto, todo mundo enviou seus textos imediatamente, em uma, 2 semanas a gente já estava começando a compor o livro. Essa ideia surgiu em setembro do ano passado, e em dezembro a gente publicou. Então, tudo isso diz bastante para a gente a respeito dos furos que existem no debate político e no debate democrático brasileiro, né? A gente ficou muito surpresa que muitas das nossas colegas que estudam, que são ativistas, que têm carreiras políticas, que estudam ciências políticas, não haviam sido chamadas para esses outros livros escritos por esses homens e responderam muito automaticamente para a gente. Então a gente percebeu, e daí sem querer, a gente acabou fazendo história, porque até onde a gente sabe, esse é o primeiro livro da história do país sobre política organizado e escrito apenas por mulheres. Já não era sem tempo de existir uma obra assim. É verdade. Padre Romano, aliás, isso é uma coisa que eu bato muito no outro programa, né, que eu faço lá na Rádio Classista, no Conexão Feminina, que é um programa de mulheres, né, voltado para a questão do debate feminista e da inserção da mulher na política, né. É tão difícil dar esse espaço para a gente. Eu quero entender, Padre Romano, de um militante do sexo masculino, do campo progressista. Então, essas duas agora andam muito sérias. Padre Romano? Porque vocês deixam o espaço para os homens. Se você espera que alguém deixe espaço para as mulheres, para os homens, no partido de esquerda, na igreja, nem se fala, na sociedade, se vocês esperam ganhar espaço assim, porque é concedido, você vai ficar uma certa idade, não digo velhas, para não ofender, mas vai esperar muitos anos ainda. Quer dizer, como os direitos sociais, qualquer direito social de qualquer classe, é adquirido quando você se organiza, conscientiza, articula forças, né? Forças que se tornam forças políticas na sociedade. Na medida que isso acontece, se ganha espaço. E o fato da mulher ganhar espaço na sociedade não é nada diferente disso. Porque até no meio de companheiros, né, que são maravilhosamente conscientes, organizados, lançados na política, na sociedade, sei lá, lançados aonde? Eu não digo no esporte, mas você encontra pessoas que conscientemente, ou até inconscientemente, que é pior ainda, né, são machistas de um jeito que, né? Eu, por exemplo, fiquei admirado uma vez que eu disse na igreja, olha, quem é machista está fazendo um pecado muito sério, muito grave, né? Teve uns homens que abriram os olhos desse tamanho, né? Como assim? E daqueles muito graves, porque machista é assassino como potencialidade. Porque o que acontece no Ceará tantos crimes? No ano passado parece que foi quase 100 mulheres que foram assassinadas. Mas, sabe, isso acontece como se fosse normal. Não se coloca a questão para dizer, peraí, para esse ônibus aí, vamos sentar um momento, vamos discutir. Não, vai, continua, pacífico, tranquilo. E eu acho, inclusive, Padre Romano, mais perigoso, sabe, no campo da esquerda, quando o machismo se apresenta, porque vem geralmente revertido do discurso do eu não sou machista. Aí eu vejo uma quantidade enorme de alguns companheiros que devem estar nos assistindo agora, dirigentes sindicais, dizerem o seguinte, eu não sou machista não, até ajudo lá em casa. Dá vontade de pegar o microfone e bater na cabeça da criatura. Ajuda. Ajuda. A palavra-chave é sempre ajuda. Eu ajudo nessa casa, né? Não é minha obrigação, eu não moro nessa casa, eu vou morar em outro planeta.
Enfim, mas é que a gente já... Veja uma dessas lideranças aí em casa lava pratos. Você vê logo se é machista. Vai ver se lava pratos. Se não lava pratos, meu amigo, peraí, né? Aí tem. A gente está com a contribuição aqui dos ouvintes. O Nobre Júnior está dizendo o seguinte: bom dia, ao vivo aqui no Hospital Amadeu Sainz e Eusébio. A luta continua, eleição sem Lula é golpe. Bença, padre. Muita benção e justiça para todos. Precisamos muito. Precisamos. A Duda Quadro está falando o seguinte: tema é imprescindível para nosso momento. Parabéns ao programa. Muito obrigada aí. Valeu aí pelo apoio. E a gente já está, para variar, na metade do nosso programa, Padre Hermano. É impressionante esse nosso tempo. Então eu vou passar aqui, porque quando eu passo um pouquinho do nosso break, o Jonathan puxou minha orelha. Vamos ao nosso break, Jonathan Neto. Vamos lá. Você está ouvindo, conferindo, nós estamos conferindo o programa Democracia no Ar. Um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Mova-se, Cintaf, Puxou Advogados Associados, Sindicato dos Bancários. Estamos ao vivo nas emissoras Atitude Popular, Rádio Classista, também na Liberdade AM de Boa Viagem, Camponesa FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Sem esquecer que logo mais a Canudos FM, também em Boa Viagem, vai reprisar o programa Pra Você na íntegra, tá bom? Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE do Facebook, na página do Daniel Pio Bezerra, o blog da Dilma, e outras páginas pessoais que estão compartilhando o programa Democracia no Ar. Lembrando que esse programa Democracia no Ar é uma realização do movimento Democracia Participativa. Atitude Popular. Sua rádio com atitude. Agora são 10h30. Na nossa sexta-feira, acontece a segunda parte do programa Democracia no Ar, ao comando dela, Marina Valente. Com você. Opa, brigadão, Jonathan Neto. Joana, e foi possível perceber a diferença no texto? Assim? O olhar feminino sobre a questão política é um olhar diferente? Um olhar... talvez até que mostre coisas que outros não enxergam? Como é? Eu acredito que sim. O meu pensamento está muito articulado na teoria de gênero, né? No feminismo a partir desse viés. Assim. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de pensar que existe uma diferença natural ou intransponível de um olhar feminino e de um olhar masculino. Eu acho que essa diferença, esse olhar diferente, ele é fabricado pela sociedade. Tendo dito isso, nós estamos vivendo numa sociedade indiscutivelmente machista, então não é surpreendente que esse olhar exista de forma diferente. A capa do livro, né, na capa a gente, pensando justamente nessa questão assim, da diferença da diferença da política sentida por corpos diferentes, né, não somente por corpos marcados por gênero, mas também por corpos marcados por raça. A gente quis botar na capa do livro justamente olhares e lábios e um coração, justamente para trazer assim, esses outros corpos que são marginalizados do debate político para o coração dessa discussão. Quando a gente começou a receber os livros de volta, eu sou uma das organizadoras do livro, não tem artigo meu ali, né? A gente escreveu a introdução em conjunto e eu organizei junto com a Rosana Pinheiro Machado, com a Winnie Bueno e com a Esther Solano. Nós recebemos os artigos, separamos em capítulos, enfim. E nós percebemos umas coisas... A gente não fazia a menor ideia do que vira na nossa direção, porque, né, as autoras têm a sua autonomia, o seu pensamento específico. Existem muitas autoras, inclusive, que discordam entre elas no livro. Nós achamos isso muito importante, porque a perspectiva nunca pode ser... A perspectiva diversa nunca pode ser uma perspectiva onde todo mundo pensa a mesma coisa, senão ela deixa de ser diversa. Mas a gente percebeu bastante... para responder exatamente a pergunta que você me fez, a gente percebeu muito essa urgência de colocar o corpo como uma questão importante. As marcações que são feitas, né, as formas como as pessoas nos leem a partir daquilo que os nossos corpos apresentam para a sociedade, acabou virando um tema corrente de todos os textos. Assim. E também outra coisa que nos chamou muita atenção foi que muitas das autoras estavam questionando a própria existência da democracia. Eu acho que isso foi muito importante para a gente, foi muito importante fazer esse registro no livro, assim, né? Que a gente está passando por um momento, sem dúvida, de crise, de um aprofundamento aí de perdas democráticas, né? E algumas das autoras, principalmente as autoras que
que estão organizadas dentro de periferias e de pouco acesso a bens em geral, assim, né? Que elas falam bastante que democracia é essa que a gente está defendendo? Essa democracia, essa fantasia democrática nunca chegou até mim. Eu não conheço essa democracia que estão convocando a gente a defender. Na verdade, o que as pessoas chamam de minorias, que eu já falei que eu detesto esse termo algumas vezes, volto a dizer, que uma minoria porcaria nenhuma, nós somos a maioria, minoria, só aqueles que nos oprimem. Minoria só são minoria de representação. De tamanho, né? de tamanho. É uma pequena minoria, nós somos maioria, nós temos força, só precisamos usá-la. Né? E são pessoas que já foram guilhotinadas dessa democracia há muito tempo. Né? Ela, quando se apresenta para a gente, ela se apresenta em etapas, em gota-gota, né? Arrancada, inclusive, com muito trabalho, com muita luta. Eu achei interessante essa fala, Padre Hermano, porque a gente de alguma forma, está realmente sobre esse questionamento, né? Se nós temos uma democracia, se essa democracia que é burguesa é realmente uma democracia plena, né? Se a gente não é o tempo todo sendo manipulado de alguma forma ou de outra. Eu acho que esse discurso deve ser enfrentado porque é muito profundo. Não é só... Quando se fala de democracia, né, acho que poucas pessoas entendem uma democracia total. No sentido que não é só ir votar, escolher alguém que seja até bom, né, e ali estamos numa democracia. A democracia deve abranger a vida toda. Olha, nesses dias foi uma coisa fantástica. Quando eu recebi um WhatsApp, depois viralizou, eu recebi 10 vezes, infelizmente agora não tenho. Mas o discurso de uma estudante que se formou em Direito na USP, se não estou errado, né? Não estou lembrando, mas de São Paulo. E essa jovem fez uma análise no discurso da formatura, que, olha, me deixou impressionado. Eu já escutei 3 vezes. Porque ela faz uma análise, sabe, tão profunda daquilo que é democracia, daquilo que é o sentido das relações humanas, que muitas vezes as esquerdas, inclusive, falham exatamente porque não têm uma profundidade de perceber o dia a dia da humanidade. Quando ela diz, nós tivemos que aguentar as piadas que os nossos colegas, inclusive que estão aqui se formando com a gente, as piadas que eles contavam do ascensorista, da empregada doméstica, do porteiro, porque eles não sabem que aqueles são nossas mães e nossos pais. Ela, inclusive, é filha de uma empregada doméstica. Então, sabe, ou a democracia é entendida num sentido amplo, senão nós vamos fracassar. Inclusive, bom, vou dizer uma frase aqui que é bem mais excomungada. Eu acho que muitos socialismos na história da humanidade fracassaram porque não tinham uma alma, um sentido mais humano. Nós não somos só economia. As classes não são divididas por causa de uma... Também, não estou excluindo o fato econômico de jeito nenhum. Mas o fato econômico é um dos aspectos que marca as classes. Tem outros aspectos que nós ignoramos, e se ignoramos, nós vamos fracassar. Porque um governo que se chama de esquerda ou mais populista, etc., não enfrenta mais profundamente a questão cultural, a questão da comunicação, a questão do desenvolvimento dessas diferenças na sociedade que nós encontramos. Esta faz parte da vida. Se falta isso, né? Falta o elemento fundamental que faz parte do meu ser, da minha relação do dia a dia com as pessoas. E se falta isso, eu posso até ter um salário melhor, mas me falta uma base séria que faz parte da minha vida, que eu não posso... O Carlos já repetiu algumas vezes, né? O amor ele é revolucionário, não adianta você querer ser o comunista revolucionário, né? Se você não é capaz de tocar o trabalhador, não é capaz de olhar nos olhos, não é capaz né, de sentir a dor que ele sente, de rir de forma larga também, porque a gente precisa rir de forma larga. A humanidade, enfim, é fundamental. Quando eu vi no WhatsApp, eles me avisaram que tinha hoje essa apresentação desse livro, né?
Eu queria ver a capa desse livro aqui para mostrar para o pessoal. Pois é, a gente faz as nossas indicações de livro, mas outra a gente não apresenta a capa, né, Padre? Faz parte. Mas o Ari tá vendo que tá vindo. Né, tá vindo? Opa! Nós teremos para mostrar para vocês. Aliás, eu compro o primeiro com a assinatura da Joana. E a gente está numa semana boa, porque a gente indicou vários livros essa semana. Então, de uma forma, uma coincidência astral, o Democracia Não é essa semana. A gente começou, já debateu sobre Marx, aí o comentarista, o professor Fábio Sobral, fez várias indicações de livro aqui. Estamos numa semana boa aqui. A Sandra Helena, na segunda, também indicou uma coletânea que foi feita de textos também, que estão disponíveis online, para as pessoas entenderem um pouco o que está acontecendo no país. Enfim, terminamos aí com a indicação desse livro, que é para vocês comprarem, tá? Fico aqui indicando o livro, fico mandando vocês lerem, porque não adianta movimento sindical, movimento popular, sem formação. Não é achando que vocês vão conseguir resolver o problema desse país. É estudando, e muito. Deixa eu dizer uma coisa. Tem gente que acha que está informado, que estuda, que está avançado, só porque acompanha o WhatsApp, porque perde 1 hora, 2 horas por dia no WhatsApp. Bom, a gente tem que sentar e estudar. Sabe que é muito interessante você ter falado isso, Padre, que muitas pessoas estão me dizendo, pessoas conhecidas minhas que compraram o livro, estão me dando esse feedback. Elas, nossa, eu estou tendo que ler de novo, eu estou tendo que fazer grupos de discussão. Eu falei, que bom. É essa a ideia do livro, né? A gente está acostumado a receber informação de forma passiva e se esquece que a aquisição de conhecimento é um processo ativo. Você tem que fazer um pouco desse trabalho também. Então, comprem o livro, estudem com o livro, façam grupos de estudo, façam grupos de debate, porque é justamente esse o objetivo de a gente produzir conteúdo de qualidade e colocar aí à disposição. Meninas, façam, inclusive, o exercício, de repente, de escrever, leiam todos os textos e depois assim, não, vou escrever a minha versão e escrevo um texto. Por favor, mais mulheres escritoras. Precisamos. Mas isso aí é uma série, não é só um livro. Tem saída 1, tem saída 2, tem saída 3. É mesmo, viu? Até a gente encontrar ela, Padre Armando, precisamos. Bom, Joana, a gente está falando da questão política atual, né? E eu acho que ela não deixa de passar justamente pela ausência da ocupação da mulher no espaço político e também pelo fato de que a gente viveu, na minha opinião, de algumas pessoas, um golpe extremamente machista, com características muito machistas, né? Que passam, inclusive, por algumas formas de machismo que a gente considera mais sutis, pela não violência física, mas que tratam a opinião da mulher, ou a forma da mulher de agir, desde a loucura, né, ou a falta de pulso. Então, era assustador como, de repente, a Dilma era tratada como uma mulher sem pulso, ou era tratada uma mulher como uma louca, como uma briguenta, como uma confuseira, e não conseguiam nem se decidir, porque são duas opiniões completamente diferentes uma da outra. Né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, desde a incipiência, desde que a gente se deu conta, né, do que ia começar a acontecer, eu acho que muitas das mulheres que estão organizadas dentro de perspectivas feministas vinham indicando isso. Que mesmo antes de se falar a palavra golpe, de forma que todo mundo está usando, desde antes de todo mundo começar a usar a palavra golpe, as feministas começaram a alertar, olha, isso aí que está acontecendo tem um sabor daquilo que a gente chama de backlash, né, que é um retorno aí de certos valores patriarcais que acontece, eu chamo a teorização da Susan Faludi, que é uma teórica americana, que ela fala justamente disso, assim, que o backlash é esse retorno absurdo a uma forma de pensar machista e patriarcal que sempre sucede avanços nos direitos sempre acontece depois que as mulheres avançam na direção de melhores condições sociais, de mais direitos e coisas assim. Então, todas nós, deu um alerta, né? Dentro da produção de conteúdo feminista, a gente vinha falando dessas características há muito tempo. Uma coisa, por exemplo, que eu acho muito interessante de notar, você falou, né, da Dilma ser chamada ou de louca ou de pouco pulso e tal. Uma coisa que me chamou muita atenção, enquanto ela ainda era presidenta, né, eram aqueles adesivos da gasolina. Vocês lembram disso, né? Para o ouvinte que talvez não lembre, era um adesivo que se colocava nos tanques dos carros, uma perna aberta e um rosto, para que a bomba da gasolina simulasse um estupro. Né? A gente sempre fala que o estupro é uma violência, o estupro é um mecanismo de controle patriarcal, ele não tem nada a ver com sexo, tem a ver com dominação e violência,
E desde da deposição da Dilma, desde que o golpista Michel Temer virou presidente, a gasolina já aumentou algumas vezes, não vi nenhum adesivo dele de 4 nos carros. Já viram isso por aí? Não é? Então é nesses momentos que a gente se dá conta do quão arraigado o machismo é na nossa sociedade, né? Porque você pune uma mulher de forma sexual por causa de aumento de gasolina, mas a gasolina aumenta 1000 vezes depois e ninguém faz. Não é a mesma forma com que a gente faz a crítica. Então, o que me chamou muito a atenção durante o processo todo, ainda antes do impedimento, foi a linguagem que se utilizava tanto na mídia quanto nas redes sociais para criticar a Dilma. Né? Ela era sempre a vaca, ela era sempre a louca. Então, a linguagem não tinha nada a ver com uma crítica política. Ela tinha a ver com misoginia. A própria noção... Aliás, é importante dizer um parênteses. Eu vi muitas mulheres, né? Muitas mulheres, junto com seus maridos, ou às vezes sozinhas, levando filhos para a janela para bater panela e gritar vagabunda. Tá? É importante esse parêntese, porque às vezes nós, companheiros, fazemos as coisas que dá vergonha. Isso também salienta que o quanto o machismo é uma questão estrutural da sociedade, não algo que está no DNA das pessoas, né? Você aprende a ser machista. No feminismo, você desaprende a ser machista. Não significa que uma vez que você brada adesão ao movimento feminista, você está completamente desconstruída. Mas não me surpreende, né? A gente sempre precisa que grupos oprimidos tenham aí algumas pessoas coniventes com a opressão que estão vivendo para que ela possa se manter. Se todos os grupos oprimidos tivessem consciência da sua opressão, talvez a gente já tivesse superado aí uma série de questões sistêmicas mais rápido, né? A opressão sempre conta com aliados. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que é importante esse fato desse livro, né, que você lança hoje à noite, porque tem outro livro, do qual eu gosto muito, já dei uns 10 presentes por aí, dos excessos, né? A elite do atraso. Um dos pontos em termos dessas excessos, que insiste muito, é dizer, quando é que nós nos decidimos de discutir aqueles pontos que na sociedade ninguém discute porque é tranquilo, é pacífico, se aceita como um dado de fato. Ou nós entramos na sociedade analisando quais são as relações que existem entre pessoas e entre grupos sociais, ou senão a gente vai ignorar um elemento fundamental. Por exemplo, que um livro só de mulheres fale das saídas, eu vou comprar. Mas eu quero já comprou uns 10 para de presente. O Paderman já comprou 2 vezes o livro. Deve ser para o Paderman e para o outro Paderman que estava aqui, que o Jonathan Neto saiu. Porque eu acho que inclusive, as esquerdas, que nunca fazem autocrítica, né? Deveriam analisar um livro desses para dizer onde é que estão os setores que nós devemos colocar nos nossos projetos de sociedade, onde é que estão os pontos fundamentais que as mulheres indicam para que a gente leve a sério uma reforma, um projeto, uma proposta de programa para um país. E, sabe, se não se faz esse trabalho, isso para mim leva a um elemento fundamental que nunca se discute. Ou nós, nesse momento, voltamos para as bases, né, essas bases que a esquerda ignorou, o sindicalismo quase ignorou, que também as igrejas ignoraram. Mas não é voltar às bases para ir lá fazer a cabeça para que elas entrem no meu partido, na minha igreja, no meu grupo, mas para escutar. As bases são ricas de ideias, de sugestões, mas sendo que nós somos os iluminados, né, sabe, o Comitê Central, que tem a iluminação, assim, não sei de onde, né, não do Espírito Santo, mas que está convencido que ele tem a solução para todos os problemas, e o que ele diz é a solução, pronto, ali fecha os olhos, fecha os ouvidos, não quer mais escutar ninguém. Então, um livro desse, sabe, eu vou dar uma sugestão, faça um resumo, uma página, 2 páginas, olha, as originalidades que as mulheres descobriram nas saídas dessa situação que nós vivemos hoje no Brasil são estas, A, B, C,
acho que deve ter pelo menos umas 50 questões. E é muito interessante isso que você falou da base, padre. A gente concorda completamente com isso, né? O Brasil é um país profundamente machista e profundamente racista. E a gente, o debate político esquece que a base da pirâmide social brasileira é composta por mulheres negras. E que os indicadores sociais todos nos dizem que as mulheres negras são as que sofrem mais com as consequências dessa pseudo-democracia, né, desse racismo e desse machismo. Então, o debate político que não acomoda as vozes e as demandas das mulheres negras num país como o Brasil é um debate político furado na largada. Se você não está fazendo essa ida, esse movimento de escuta, esse movimento de aquisição da perspectiva daquelas que foram sempre excluídas do debate, mas que, na verdade, compõem a base da sociedade, que debate político que você está fazendo? Você está se iludindo de que está fazendo um neo-iluminado, exato, você está se iludindo de que está realmente fazendo um aprofundamento da democracia desde a base. Então, no livro, a gente fez muita questão que tivessem líderes quilombolas, que tivessem líderes indígenas, porque são justamente essas mulheres que compõem aí um setor da sociedade que é bastante marginalizado, bastante violentado, e que não está sendo representada. Então, a gente queria muito mitigar isso no livro, queria que ele realmente fosse composto aí pela base da sociedade, né? Então, é muito importante fazer essa marcação. Não é um livro escrito apenas por mulheres, mas por mulheres que abraçam a ideia do feminismo interseccional, porque compreendem que elementos como raça vão aprofundar aí uma série de opressões e de questões nesse sentido. As duplas e triplas opressões. Exatamente. Nossas de cada dia. Você sente, Joana, que de alguma forma, também a forma como as bandeiras feministas são permeadas dentro desse universo político é de uma forma um pouco limitada? Quer dizer, se privilegia algumas bandeiras específicas, mas a gente ainda... enquanto a gente está debatendo tantas outras coisas, e parece que a coisa não flui, assim, é como se fosse um rio correndo, mas a água não vai para todos os lugares. Eu não sei se eu consegui me explicar bem, mas você acha que falta, inclusive, uma capacidade de fluir daquilo que a gente tem de debate? Ou seja, a gente tem 10 preocupações, a gente tem 10 questões para fazer, mas algumas vezes o movimento se limita a pegar as questões mais principais, as mais latentes, e ficar conversando, discutindo sobre essas questões, e ainda de forma ainda rudimentar, ou seja, não evolui nem nisso, nem evolui no resto? Olha, pergunta de $1 milhão essa, né? Realmente adoraria poder responder assim com uma certeza absoluta, mas não tenho. Eu acho que uma coisa que eu percebo que atravanca bastante, não sei se atravanca, não sei se é essa palavra, mas que essa sensação de não fluir, né? É que a gente ainda precisa convencer as pessoas de que existe machismo e racismo. Eu acho que a gente precisa superar isso. Esse é um assunto muito antigo, e as pessoas precisam ver o machismo e o racismo não como coisas que acontecem assim, enquanto no caminho da padaria para a escola do meu filho, eu encontrei machismo. Não, é uma coisa que organiza toda a sociedade, né? Então, enquanto a gente ainda precisa convencer as pessoas de que é preciso combater estruturas institucionais e também psíquicas que contribuem com a manutenção desses dois grandes eixos de opressão, a gente sempre vai sentir essa dificuldade de organizar a pauta, porque a gente precisa convencer a pessoa de que aquela pauta precisa estar ali. Percebe? Então, quando a gente vai, por exemplo, debater uma pauta muito polêmica, como a questão do aborto, né? A perspectiva das mulheres feministas é que o aborto ele é um direito de autonomia corporal. Se você precisa convencer a pessoa de que o aborto de que o impedimento do aborto, a criminalização do aborto é fruto de uma organização machista da sociedade, como é que você vai conseguir fazer uma demanda política se a pessoa nem acredita que aquilo que você está falando é verdade? Né? Se ela, enfim, então eu acho que as questões que organizam políticas públicas, como, por exemplo, direito ao voto, direitos, né? As questões que organizam direitos, elas estão sempre cerceadas de uma série de outros. Mas será que essa mina está realmente? Será que é assim? Né? A gente precisa convencer as pessoas de que existe machismo. Eu acho que no dia que a gente fizer essa virada, todo mundo assimilar, olha, existe machismo, existe racismo, existe classismo, essas estruturas me organizam e eu preciso dar uma viajada para dentro para entender o que daquilo em mim constitui o meu discurso. Enquanto isso não acontecer, vai ser muito difícil dessa água fluir. Às vezes a gente precisa convencer que houve o estupro. Exato. Sabe? O cara me estrupou, prove. Comprove, né? Fantástico. Inclusive, que você vai falar desse assunto com o delegado homem, né? Ele informa as pessoas sediadas, né?
Não. Fruto da sua cabeça e imaginação. Ah, você tá louca. Você tá imagina. exagerando. Ah, um elogio. Aliás, você está exagerando, para mim é a máxima. Né? Você está exagerando serve para o universo masculino para várias e várias coisas. Na relação de trabalho, na relação amorosa, né? Você estou me sentindo ferida, não sei o que, você está exagerando. Mas deixa eu dizer mais uma coisa que eu estava pensando agora para a Joana falar. Esse livro vem numa hora que acho que é importante. Por quê? Porque nós estamos querendo derrubar esse golpe. Né? Então, dentro da quem quer isso, eu estou com receio que aconteça o que sempre aconteceu. Né? Não, agora temos um objetivo grande, importante, é o fundamental, se não podemos nos perder em coisas, entre aspas, secundárias. E ali, cala a boca você, grupo PEC espera a próxima semana, daqui a um ano vamos enfrentar todos os problemas. Nesse momento, é fundamental perceber que derrubar o golpe, ou você abrange a sociedade como um todo, a sociedade todos, ou você nunca vai fazer isso. Por quê? Porque nesse momento, olha lá, nesse momento que a esquerda está em ascensão no país, porque o PT, o PSOL, o PCdoB, sabe, estão crescendo. Por que estão crescendo? Porque é claro que é uma perseguição, que é um golpe, que é a diretora, são os grandes senhores, donos do dinheiro, que estão querendo derrubar tudo para ficar com aquele pouco dinheiro que estava sendo redistribuído para as classes baixas. Nesse momento em que a esquerda está subindo, deve enfrentar uma análise séria e profunda. Porque quando você está descendo, está perdendo, você não tem a cabeça fria para pensar, porque você deve se salvar. Né? Mas, sendo que agora estamos ganhando, eu não tenho receio de dizer isso, que estamos ganhando em termos políticos, em termos humanos, em termos sociais, devemos dizer, peraí, então vamos pegar todas essas questões e vamos refletir. Uma autocrítica, uma avaliação dos erros graves que nós fizemos no passado, não pode ser deixado para depois. Porque esse depois não vai acontecer nunca. A gente já está nos nossos 5 minutos finais do programa. É sempre assim, esse programa. Eu não sei, ele pega a gente, Padre Armando. É muito gostoso, tá sendo um prazer enorme estar aqui com vocês. Mas a gente ainda tem algum comentário aqui do Duda Quadros. Ele diz o seguinte, eu estava chamando a Duda Quadros, né? Porque Duda é um nome que dá para os dois lados e dá para usar tanto no feminino quanto no masculino, ou enfim, tantos outros gêneros, mas e também não tinha foto, Duda, perdão. Então, ele diz o seguinte, fala importante, o machismo é estrutural em nossa cultura. Nós, homens, que afirmamos não ser machistas, ainda precisamos ficar atentos, pois terminamos por sermos. É isso mesmo, cara. É isso aí, Duda. É bem esse trabalho. Nós brancos precisamos reconhecer o racismo que nos constitui e os homens precisam reconhecer o machismo que constitui eles. Sem essa compreensão, esse é isso. O debate secundário, lá não é secundário. É justamente aqui, este é o debate. É justamente o que constitui a gente como sociedade. E ele faz outra fala aqui. Ele diz, adorei a ideia de se ter um resumo sobre as saídas indicadas pelas autoras. Acho realmente importante porque não temos a representação das vozes das mulheres para nos ajudar a compreender as muitas nuances do machismo e de uma democracia, que foi construída majoritariamente por homens que, por sua vez, representam, em sua imensa maioria, a voz do poder econômico dos meios de produção. Ao analisar as pautas mais recentes do golpe, isso fica ainda mais evidente. Por isso, a importância fundamental desse livro, ele botou vários pontos de exclamação. Valeu, Duda! Viu? Contribuição importante. Eu queria, Joana, que você desse para o pessoal, novamente, convidasse o pessoal para estar hoje. E também, quem tiver depois interesse em conhecer mais o seu trabalho, enfim, saber onde vai vender o livro também, como é que faz aí para entrar em contato? Hoje à noite a gente vai estar aqui em Fortaleza no lançamento do Tem Saída, que vai ser na sede do pessoal aqui, eu não conheço muito bem a cidade, então vou ler o endereço para vocês, tá, gente? Que é na Avenida do Imperador, 1397. Então a gente vai estar lá a partir das 19 horas. A Helena Vieira, que é uma das autoras, não conseguiu chegar aqui em tempo, mas a Helena é uma das autoras. Ela foi entrevistada pela Rosana Pinheiro Machado, que é uma das organizadoras. Vamos estar lá, eu e a Helena, para fazer um bate-papo, justamente para responder questões sobre o livro e também para pensar um pouco, para falar um pouco mais sobre democracia. Ele vai estar à venda por R$43, é isso? Isso, o livro está... Bem em conta, dá para todo mundo. O livro vai estar disponível para comprar, né? Ele custa R$43. Para quem não vai poder ir no lançamento hoje, o livro está disponível pelo site da Editora Azuki
que é editorazouk.com, e Zouk escreve Z-O-U-K. Então, editorazouk.com.br, você encontra o livro lá, mas ele também está disponível online na Amazon e na Saraiva, e em várias livrarias ao redor do Brasil, que a gente aí fez parcerias bacanas, então tem bastante gente, principalmente livrarias independentes, que compraram algumas cópias e estão reportando aí um bom sucesso de vendas. E é importante acrescentar, a sede pessoal fica mais ou menos próxima ali, gente, do shopping do Benfica. Então, não é difícil de achar, tem um colégio um pouco à frente, e, tipo assim, não morde, tá? Sempre, você não precisa ser do PSOL para estar lá, você pode ser de qualquer partido, não arranca pedaço, isso é não cai o dente, podem ir para companheiros revolucionários das mais diversas coisas. Na esquina com a Duque de Caxias. Isso, Imperador e Duque de Caxias. Isso, pertinho. Gente, o lançamento é na sede do PSOL, mas esse não é um livro vinculado a nenhum partido específico. Nós temos no livro autoras, por exemplo, como Luciano Genro, a candidata a presidente Manuela Dávila, então a gente temos Juliana Borges, a gente tem aí uma série de representantes de vários partidos de esquerda, eu não sou filiada a nenhum partido específico, então é um livro realmente que se propõe aí a fazer um debate bastante diverso, diversificado, então venham para conversar com a gente lá. E para quem quiser seguir um pouquinho mais da Casa da Mãe Joana também, que eu acho que o projeto é muito bacana, né? A gente tem um blog no qual a gente publica aí, não temos uma equipe editorial, as autoras nos mandam os textos, né? Então casadamãejoana.com, Joana com 2 N's, porque meu nome tem 2 N's, a gente quis fazer essa firula, mas deem uma olhada no blog, acompanhem os textos, a gente publica uma multiplicidade enorme de perspectivas feministas, justamente porque a gente pensa que é no diálogo e no entendimento do outro como um ser humano tão humano quanto você, que você consegue pensar em soluções e saídas. Muito obrigada, então, pela sua presença, foi ótimo conhecer um pouco do livro. Queria agradecer. Também queria agradecer a presença do meu padre Irmão. Eu não vou ter tempo de mais um comentário seu, porque eu gonguei meu tempo aqui. Comentei demais. Mas a gente se encontra na próxima sexta, Padre Irmão. Muito obrigada a todos vocês que estiveram acompanhando através das nossas rádios parceiras. Vocês também que estiveram aí acompanhando via Facebook, curtindo, comentando e compartilhando. Valeu, 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 valeu demais. Até segunda-feira. Beijos. É com você, Jonathan Neto. É isso, você, nós acabamos de ouvir e de conferir o programa Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Cifas, Mova-se, Puxu Advogados Associados e Sindicato dos Bancários. A apresentação dela, Marina Valente, produção dele, Estras Gomes, locução e técnica comigo, Jonathan Neto, comentários de hoje com o padre Hermano Alegre. Agradecemos as nossas parceiras, a Classista, Canudos FM, Liberdade AM, Camponês FM, 25 de Maio FM. Ainda ao blog da Dilma, ao Daniel Pio Bezerra, páginas do Facebook, e você também que replicou, né, reverberou, está fazendo e vai fazer reverberar mais ainda esse programa aí nas redes sociais, no caso, no Facebook, compartilhando o programa de hoje. A todos, a todas, muito obrigado, bom final de semana, juízo. A gente se vê, a gente se fala. Até lá. Democracia no ar. Atitude popular. Sua rádio com atitude.